Uma ótima noite para todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos. O projeto foi aprovado em edital público em 2018 pelo extinto Ministério da Cultura. Agradecemos a todos que vieram prestigiar o projeto nesta noite. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos conta com o apoio do Sindicato dos Bancários, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e do Cinecultura Liberty Mall. O projeto é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com produção executiva de Dulcineia Miranda e direção-geral de Nilson Rodrigues. Convido a subir ao palco Hamilton Pereira, nosso querido poeta Pedro Tierra, que fará a mediação do debate. O tema da conferência de hoje é As Grandes Metrópoles na Literatura Brasileira. E para falar sobre o assunto, convidamos ao palco o poeta, romancista, roteirista de cinema e televisão, autor de Cidade de Deus, entre outras obras, e professor licenciado em Língua Portuguesa e Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Lins. Convidamos ainda para breves palavras de saudação a produtora executiva do ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos, Dulcineia Miranda. Boa noite a todas e todos aqui presentes para mais uma conferência do projeto Diálogos Contemporâneos, essa edição de 2019. Eu quero parabenizar o diretor Nilson Rodrigues pelo projeto e agradecer a toda a equipe envolvida. Agradecer a parceria com o Teatro dos Bancários, na pessoa do seu presidente, o Eduardo Araújo. E queremos agradecer imensamente a vocês pelo carinho que o projeto vem recebendo, pelo público de Brasília e nas redes sociais, o que indica que a programação foi bastante assertiva, tanto com relação aos temas escolhidos, pelo alto nível dos conferencistas, que aqui nesta casa vem se apresentando. Para esta noite, nossos agradecimentos muito especiais ao Hamilton Pereira, Pedro Tierra, que fará a mediação do debate, e ao nosso conferencista, Paulo Lins, que muito nos honrará com a abordagem do tema As Grandes Metrópoles na Literatura Brasileira. Com as cidades aí incendiadas quase, né? A gente está precisando mesmo de uma esperança. Uma ótima conferência a todos. Agradecemos a Dulcineia Miranda e passo agora a condução da conferência para o mediador desta noite, Hamilton Pereira. Boa noite, gente. Eu quero fazer uma introdução bastante objetiva, porque o Paulo é um criador em escala industrial. Então ele vai sair daqui, vai para a rodoviária, pegar um ônibus para ir para São Paulo. Então ele tem um tempo medido, né, para essa conversa conosco, que a gente gostaria que durasse um ano, mas vão durar apenas algumas. Vai durar uma hora, mais ou menos, de conversa. Bem, esse espaço, Paulo, é de fundamental importância para a cidade. Isso aqui é um teatro, uma casa de cultura, num país que agora vive, como disse aqui nossa apresentadora, esse projeto foi aprovado pelo extinto Ministério da Cultura. Então, é esse o país que nós estamos vivendo. Essa casa, ela é casa de liberdade, casa de criação e casa que abre espaço para debates como esse. E é uma casa de trabalhadores. Esse é um dos mais antigos sindicatos da capital da República, e a gente sempre agradece e reforça o cultivo, né, que os trabalhadores bancários sempre dispensaram às questões
relativas à cultura. Então eu quero iniciar esse diálogo com uma reminiscência. Nós estávamos em plena campanha presidencial, em 2002, quando convencemos o nosso candidato a presidente da República a abrir um espaço de mais ou menos 3 horas na sua agenda para sentar-se numa sala no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, e assistir o filme Cidade de Deus, que acabava de ser lançado. E se convertera, por sua força e por sua verdade, na expressão cultural, no retrato mais contundente do que eram as periferias do Rio e, de algum modo, do Brasil, naquele momento. Ao sair da sala escura, o nosso candidato Luiz Inácio Lula da Silva, num gesto muito seu, me tomou pelo braço e disse algo mais ou menos assim: um filme como esse ensina sobre o Brasil em 1h30 mais do que 1 ano de discursos. Ele deveria ser exibido em todas as escolas do país. Nós não imaginávamos, mas você, Paulo, nos dizia no romance que deu origem ao filme, que deu base ao filme, que aquele retrato não era um flash de um momento da vida das metrópoles brasileiras, mas um retrato da verdade mais profunda e duradoura da vida dos pobres na periferia das metrópoles brasileiras, metidas numa aparente guerra de todos contra todos. Como toda grande literatura, ela trazia consigo uma carga de premonição. Inevitavelmente, somos herdeiros de alguma tradição, mesmo daquelas que negamos. Eu hoje fiquei vendo você, conversando com a Bujanra, conversando com... fez uma excelente entrevista publicada hoje pelo Correio. E você identifica Machado e Lima Barreto, ambos do Rio, nas suas raízes. Ambos marcos permanentes do romance urbano na literatura de um país que produziu, a meu juízo, os maiores marcos dentro do romance a partir do mundo rural, porque era um país rural. Os sertões, Grande Sertão Veredas, São Bernardo, Vidas Secas, Terra do Sem Fim, O Tempo e o Vento, enfim, tantos. Quem lê Cidade de Deus se vê diante de uma aparente guerra civil de todos contra todos, sem horizonte de saída à vista. Ou do aparato oficial da violência, a polícia, contra os aparatos, digamos assim, oficiosos, as milícias, mas fundamentalmente o alvo de ambos é o povo pobre, particularmente hoje a juventude negra. A pergunta para a gente começar essa conversa é: como Paulo Lins cria literatura numa cidade em guerra civil? Uma metrópole como o Rio prefigura o que ocorrerá com as demais metrópoles do país? E que papel pode cumprir a literatura nesse momento de transe que vive a sociedade brasileira? Paulo. Boa noite. Quero agradecer a produção, as pessoas que me convidaram para estar aqui. Quero agradecer a vocês pela presença. E antes de mais nada, eu vou falar de coisa ruim, mas eu estava uma vez compondo uma canção. Eu estava ali compondo, não, eu estava assistindo uma Celiuca, que morreu recentemente, compondo uma canção, e ele já tinha tomado os 9 tiros que levou, e ele criou a seguinte frase: nós, como povo, a maioria de nós, como povo, temos
poucas virtudes para o mal. Então, eu quero falar que a maioria das pessoas são gente boa. E é por isso que a gente está aqui. A maioria das pessoas tem bom coração, porque senão o mundo já tinha acabado. A gente vai falar de romance urbano, falar de romance de produção literária nas grandes metrópoles. Mas a coisa não começa aqui, né? Deu nisso. Deu nisso, a partir aí vamos colocar da nossa primeira grande cidade, que foi Salvador. A literatura não retratou isso aí no século XVII, XVIII, século XVI, XVII, XVIII, não retratou muito bem essa guerra urbana, mas a história retratou. Estão no livro de história de João Zé Reis, por exemplo, que escreve sobre a revolta dos Malês, no livro do Flávio Gomes, Quilombos e Quilombolas, na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. Temos vários livros que falam sobre a questão da violência nas grandes cidades. É preciso tentar que na América do Sul, no Ocidente, essa violência urbana, ela se dá em países que tiveram colonização, que tiveram mistura de raça. Isso é fato. E o grande conflito nosso começa na escravidão. Durante a escravidão, eu estou agora colaborando com a Maria Camargo, faço parte da equipe dela, uma autora que acabou de escrever Assédio, que foi ao ar ano passado na TV Globo. Também fez a minissérie Dois Irmãos, baseado no livro do Milton Atum. Eu sou colaborador dela, estou ajudando, né, ali, fazendo junto com uma equipe. E estou vendo o século XIX, estamos vendo a revolta dos Malês. A escravidão foi uma coisa que durou 400 anos. A gente tem que pensar nisso. É a base da economia moderna europeia. Toda essa riqueza, essa coisa fina que é a Europa, que é a França, que é a Alemanha e tal, tudo é com base no dinheiro do tráfico de escravos. Foram 400 anos e não teve outra movimentação, só depois da Revolução Industrial, que o dinheiro acumulado no continente vai gerar alguma coisa. Mas a grande base da economia moderna é a escravidão. E durante a escravidão teve muito massacre. Começa aí, começa em Salvador. Salvador, ainda a gente não se usava esse termo metrópole, mas Salvador foi a primeira grande cidade do país, com pessoas vindo de fora, com imigrantes, com pessoas vivendo aqui, que começou essa grande confusão. Mary Karashi, que é uma historiadora americana, em seus relatos, ela faz um trabalho em relatos de 1850, 1851. No Rio de Janeiro morriam 500 pessoas por semana assassinadas. É um número muito grande, né? E isso com registro da Santa Casa de Misericórdia. Aproxima só mais um pouquinho. Aproximei. Bom, agora sim. Eu senti aqui. Então, nossa, agora estou assustado com toda a minha voz. Então, a gente vai vendo esse Brasil, né, atravessando, e nós tivemos dois fatos interessantes no século XIX, que talvez os dois foram três fatos importantes, que um foi o final da escravidão no Brasil, logo depois a independência do Brasil. Foram dois fatos assim muito fortes que aconteceram bem perto do outro, né? E isso muda o Brasil. Quando acaba a escravidão, começa o homem livre. Quando começa o homem livre, começa a criminalidade.
né? Lógico que os escravos também eram presos, existiam cadeia e tal, mas começa o desemprego. Aí vem Machado de Assis, né? Escrevendo aí sobre a questão do capital, dentro da burguesia, do burguês brasileiro, a divisão de classes, né? Vem trabalhar disso de uma forma muito forte. A crítica materialista sabe disso, trabalha com isso. Roberto Schwartz escreveu muito sobre isso. Depois vem Lima Barreto, né, que nasce antes da escravidão, mas vai escrever aí no começo do século XX, retratando o homem livre, né, a grande reforma do Brasil, a reforma de Pereira Passos, a construção, a cidade a Belle Époque carioca, a cidade do Rio de Janeiro se transformando numa grande metrópole, né? Começando a Estrada de Ferro, e ele vai também trabalhar com essa questão do racismo e da exclusão do negro brasileiro, que se acentua com a Segunda Guerra Mundial. O Mário de Andrade sai de São Paulo, o Villa-Lobos sai de São Paulo, vai encontrar Manuel Bandeira, vai encontrar Pixinguinha, vai encontrar João da Baiana no Rio de Janeiro, né, dizendo que tinha que valorizar a cultura, que tinha que valorizar a questão negra, achando que depois da Primeira Guerra Mundial, com essa imigração europeia para o Brasil, fosse diminuir um pouco a questão da escravidão, mas não diminuiu, aumentou. Os europeus que vieram, fugiram da guerra, que vieram para cá para o Brasil, aderiram à questão da escravidão, que já estava extinta oficialmente, mas não tinha acabado ainda e não acabou até hoje. Então, aí, Lima Barreto e Machado de Assis vão trabalhar com essa realidade. Eu já vou trabalhar um Brasil já pronto. O que é que eu acho que o Brasil pronto? O Brasil pronto para nós. Eu vou utilizar um termo da poesia concreta, o Brasil do pós-tudo. O que é? É o Brasil já com a migração nordestina, os nordestinos indo construir São Paulo e Rio de Janeiro, e parte de Minas Gerais, já vindo para cá, já vindo para o sul, o final do ciclo da cana-de-açúcar, a produção do café com leite, já é um Brasil que já está a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, uma migração gigantesca. Você vê que nos anos de 1920, chegavam 50 mil portugueses pobres aqui por ano no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, no Brasil, né? E o negro brasileiro, ele fica marginalizado porque o governo português prefere dar emprego para os imigrantes brancos do que para os negros. Aí começa essa confusão que está até hoje. Dito isso, vem a crueldade, a desgraça da ditadura. Então, a ditadura, onde começa o crime organizado. Então, eu vou escrever sobre esse momento, nesse momento pós-tudo, com todas as tragédias, né, mais recentes, prontas. Eu vou escrever num país que começa nos anos 70, em plena ditadura, e acabo quando ela acaba também, né, que resultou no que está aí. Eu falo demais também, né? Isso é só um panorama para começar a conversa. Então, gente, nós vamos deixar o Paulo Lins à vontade para que ele possa, antes das questões do plenário chegarem, se ele quer colocar mais alguma coisa a respeito, ou se ele quer já ir respondendo às perguntas que vocês vão propor. Paulo. Não, eu quero falar, assim, mais uma coisa que eu falei agora numa entrevista, e isso me reavivou, que é uma questão do Otávio Paz, agora aqui, do Otávio Paz, da questão do que a gente vive, essa guerra urbana no Brasil, e que não há necessidade disso. Até mesmo os conflitos mundiais, no mundo que a gente vive hoje. A gente vive num mundo hoje que os territórios já estão todos ocupados, tudo dividido. Portugal já tem Portugal, Espanha está a Espanha, a Alemanha está ali, o Brasil está aqui, a América do Sul está toda dividida, né? A gente não tem guerra mais, não precisa mais de invadir o território do outro para pegar petróleo. A gente não precisa disso.
A gente não precisa. Né? Compra, faz o comércio. Né? O livre comércio, vamos fazer o livre comércio, vamos trabalhar assim. Não precisa de você pegar e invadir a Venezuela ou tentar invadir qualquer outro local por causa de petróleo. Por que existe essa guerra ainda? A guerra hoje ainda é as primeiras guerras. Tem o capital por baixo, tem a questão do dinheiro envolvido, mas sempre o inimigo financeiro é de outra raça, é de outro país, é de outra cor. Qual é o grande conflito que temos hoje no mundo, pelo menos no Ocidente? Na faixa de Gaza, judeu e muçulmano, um jogando bomba no outro, homem. Para que isso? Né? Aqui no Brasil, um país rico desse, não precisava ter pobreza. Não precisava ter isso tudo que tem hoje em dia, que estamos vivendo isso aí. Então, tem poucas pessoas com virtude para o mal, mas acho que tem virtude para o mal, bota fogo na questão. Né? Porque não precisava isso. Para que eu vou invadir o pai do outro? Para que eu vou... Não, você briga porque você não acredita no meu Deus, eu pego e te mato. E quero reforçar a questão também hoje, quando você falou da questão da cultura, que é uma coisa que a gente tem que pensar isso, porque a ciência faz parte da cultura. A língua é uma coisa cultural, porque cada país tem a sua, ou então do colonizador, que é o nosso caso. A língua é cultural. Os deuses são culturais. O Otávio Paz fala que tem duas coisas que são importantes no mundo e que provocam as guerras hoje. As duas coisas são a cultura e a religião. Você vê num país, por exemplo, de imigrantes, de escravidão, de índios, né, um país que são dos indígenas, para o negro e o índio colocar a sua cultura dentro do panorama do país, quando o país se torna nação, quando o país vira uma nação, que vira deixa de ser colônia e vira uma nação, para o negro conseguir colocar a cultura dele dentro do quadro dessa nação, morreu muita gente. Morreu muita mãe de santo, morreu muito pai de santo, morreu muito sambista. E hoje todo mundo samba na Marquês de Sapucaí, faz samba e tal. Então, as duas coisas mais importantes que ele fala são os deuses e a arte. Ele fala que tudo é substituível. A casa substituiu a caverna. O carro substituiu a charrete, o cavalo. Não é isso? A caneta substituiu a pedra para escrever, o carvão, a pena. A lancha substituiu o bote, mas a Ilíada não substituiu a Odisseia. Guimarães Rosa não substituiu Machado de Assis. Assim como nunca São Jorge vai substituir Ogum. Nem Jesus Cristo vai substituir Oxalá. Cada povo tem a sua religião, cada povo tem a sua cultura. E a gente deve trabalhar com essa. Temos que saber que somos diferentes. Né? E quando um governante, quando uma pessoa quer destruir a cultura, ela está acabando com o ser humano. Porque fazer xixi, fazer cocô, comer, dormir, reproduzir, a barata também faz. A vaca também faz, a cobra também faz. A única diferença é que temos cultura, que temos deuses, que temos história para contar. E a cultura é aquilo que você tem, aquela história que seu avô contava, que sua avó contava, que seu bisavô falava. Então, quando você pensa em destruir a cultura, os produtores, porque a arte não é só do artista. Quando você está recebendo uma arte, quando você está lendo um livro, você é autor tanto quanto ele. A cultura somos nós. É a nossa forma de falar em língua superior. É a nossa forma de nos reconhecer com o ser humano do século passado, do começo do século. E é a forma que a gente vai mostrar quem somos nós para as outras gerações. Então, destruir a cultura é destruir... E não vai conseguir. Para começar, não vai conseguir. É isso. Paulo, eu queria... É inevitável, eu penso que várias coisas vão aparecer do plenário para cá,
mas eu já quero antecipar. Como você avalia, passados, são 20 anos já, hein? A vida é breve, de Cidade de Deus. 20 anos? 20 anos, 21. 21. Eu imagino que várias questões vão aparecer sobre Cidade de Deus aqui. Como você enxerga, como você percebe a evolução dos conflitos na cidade do Rio de Janeiro e como é que a literatura testemunhou essa evolução nesses de 20 anos para cá? O Rio de Janeiro exportou, né? Exportou o crime organizado. Hoje o crime organizado está no Brasil todo. E isso começa num filme que eu fiz, junto com o Lúcio Samurá, que é Quase Dois Irmãos, retrata isso, que é a junção de preso político com preso comum. A ideia do preso político na época foi uma coisa interessante, porque dentro da Ilha Grande, onde começou a Falange Vermelha, que foi a primeira organização criminosa, não criminosa, a Falange Vermelha era uma organização que se uniu, conseguiram mandar uma carta para a Anistia Internacional, acabar com o espancamento das mães que ia visitar os presos, acabar com o espancamento da cadeia. Foi uma coisa que começou com boas intenções. Depois que virou, tornou-se crime. E teve a divisão do Comando Vermelho, veio o terceiro comando, agora o primeiro comando jovem, são várias organizações criminosas, e isso, né, no Cidade de Deus aponta para isso, né, de uma coisa que tomou conta do Brasil, né, o crime, o poder paralelo. O Luiz Eduardo Soares fala que não existe poder paralelo, que existe, faz parte do poder, né? Então a gente hoje vive aí nesse mundo armado, né, de guerra, de morte, de tiro, e uma coisa que já tem 20 anos, né? Quando acaba a ditadura. Quando acaba a ditadura, né? Eu nem me lembro quando acaba a ditadura. Há quem diga, há quem acha que foi em 85, 85. E há quem diga que foi até 89, quando teve a primeira eleição presidencial. Então, quando acaba a ditadura, quando a ditadura tem seu fim, começa o crime organizado, né? Então, é isso que nós estamos vivendo hoje. E, agora, o que eu falo disso é porque o número de armas aumentou, né? Uma população armada, e na época que eu fiz o Cidade de Deus, a maioria das pessoas mortas por arma de fogo eram mortas por armas produzidas no Brasil, né? E um dia eu estava na Alemanha, um alemão me perguntou numa palestra como essa, como é que o Brasil deixa uma criança com uma metralhadora automática na mão. Eu não sei como é que uma metralhadora produzida na Suécia, produzida na Alemanha, produzida nos Estados Unidos, atravessa o oceano, chega aqui e vai para a mão de uma criança de 15 anos na favela. Isso que eu não entendo, né? Isso eu não consigo entender. Então, a questão do crime no Brasil, ela não está só aqui na favela, ela está vinculada às armas, que são a representação maior do crime, né, que é utilizada pelo crime. Um sujeito com uma arma norte-americana, uma arma israelita, uma arma alemã ou sueca aqui, é uma coisa que é globalizada. Bem, eu pediria então para o pessoal para já trazer para cá as questões que o plenário vai oferecer ao Paulo, para a gente começar o diálogo com ele a partir das questões que vocês levantarem. Enquanto chega a primeira, Paulo, eu queria... Há um componente, que você falou da Ilha Grande, do nascimento, da relação entre os presos políticos e os presos de direito comum, né, no Rio, nos anos 70. E eu queria lembrar, né, para
ver como é que você avalia isso também. No declínio da ditadura, quando há um giro a partir do governo Geisel, em que ele enfrenta os porões, quando ele demite o general comandando o 2º Exército, e ele demite o Silvio Frota, a turma dos porões ficou sem emprego. E essa turma vai oferecer seus serviços, a sua mão de obra qualificada, em outro lugar, que não nos interrogatórios de presos políticos. É possível identificar uma trajetória a partir de vários testemunhos de que aí se plantam as raízes daquilo que iam se converter nas milícias. Há algum vínculo possível, identificável no Rio de Janeiro, esse destacamento, assim, quer dizer, a violência oficial da polícia e a violência, digamos, noturna, aquela que é informal, em que o policial sai da formalidade e vai oferecer seus serviços para particulares? Quando a milícia começou... Cadê o Charadinho? Está aí? O Charadinho sumiu. Opa. A gente era perto de alguns amigos da Cidade de Deus que estão aqui. Aí, eles moram aqui em Brasília agora. Cuidado com eles. Brincadeira. Aqui. A gente morava na Cidade de Deus, né, que era Rio das Pedras, ali pertinho, né? Rio das Pedras, onde começou o quartel-general da milícia. Quando começou, era uma coisa muito pequenininha. E quem eram os inimigos naturais da milícia? Eram os traficantes. E os traficantes, né, que a gente fala assim, traficante como traficante pode ser a pior coisa do mundo. Como se o traficante fosse responsável pela violência que tem no Brasil, e não é. Eu afirmar isso, vai ter polêmica, mas eu afirmo. Não é. Então, começou essa briga de território e o povo aceitou a milícia. A classe média aceitou a milícia, porque acabava com os assaltos, não deixava ninguém assaltar e tal, ficava aquela coisa ali, expulsava os bandidos, matava os bandidos e tal. E a Cidade de Deus foi a primeira que teve uma grande guerra com a milícia do Rio das Pedras. Teve várias invasões da milícia tentando tomar a Cidade de Deus, tomou outras favelas em torno ali, mas a Cidade de Deus a milícia não conseguiu tomar. Então foi aprovado. A milícia foi aprovada. Foi aprovada pela população. E o pessoal não sabia o que ia acontecer. Né? Agora, eu vou dizer que essa população que aprovou é ruim? Não, não é ruim. É enganada. Porque se o teu filho vai sair, né? Seu filho vai chegar do colégio, a tua esposa vai chegar do trabalho, o seu esposo vai chegar do trabalho. Então, se não tiver uma pessoa para assaltar, você vai achar bom isso. Só que eles começaram a cobrar pelos serviços, foram se armando e tal. E hoje é uma coisa violenta, tão violenta quanto a quadrilha dos traficantes. Né? Bem, chega a primeira questão que vem do plenário. Paulo, por ocasião do golpe contra a presidenta Dilma, houve o rumor de que a favela desceria. Chegou a parecer que mesmo os segmentos armados das favelas, o narcotráfico como principal, estava finalmente se posicionando politicamente num momento de ruptura democrática. Mas não passou de rumor. A esquerda e a favela. Como você vê a relação que se deu a partir da realidade que você conhece? A criminalidade nunca esteve junto da esquerda. Nunca. Não há uma associação. Eu me lembro que agora eu estava lendo sobre os abolicionistas. Aí, quando os abolicionistas estavam tentando acabar com a escravidão no Brasil, terminar a escravidão, os senhores de engenhos, os donos de escravos diziam que era coisa de comunista.
que a ala era a Internacional Comunista que queria acabar com a escravidão, né? Não há uma relação. A única coisa que tem com a relação da criminalidade com o pessoal de esquerda é que quando um pessoal vai fazer um trabalho comunitário numa favela, trabalhar com biblioteca, vai trabalhar com criança, vai fazer um trabalho social de fazer um cineclube, eles não se metem. Não se metem. Não chega ali para fazer algum mal. Eles deixam isso acontecer. A única relação é essa. Mas eu nunca vi uma relação de bandido, eu nunca vi isso. Isso eu nunca vi nas favelas, né? Nunca teve isso. A gente que trabalhava lá, né? Quem trabalhava... Eu comecei, né, com o pessoal aqui trabalhando, a gente trabalhou junto, tá aqui o pessoal, levanta a mão, vocês dois aqui. A gente trabalhou junto lá com a esquerda. Quem trabalhava com a esquerda era a igreja. A gente trabalhou na igreja, fazia trabalho comunitário, fazia trabalho de cinema, trabalho de teatro. Eu comecei a fazer... Eu sou produto de um trabalho social. Eu sou produto de uma ONG que levou livros, que levou cinema, né? Foi a Cleonice Dias, foi o pessoal que começou a trabalhar com isso e trabalhar com essas coisas. Eu sou produto de um trabalho social que não tinha nenhum movimento com a... Nunca teve. Agora, o que essa pessoa quer dizer, na verdade, que eu acho que pode ser, é que o pessoal que foi beneficiado pelos movimentos sociais deveriam sair para descer, para defender. Aí sim, esse pessoal da favela que foi beneficiado com os projetos sociais que o governo do PT fez, deveriam sair. Esse pessoal não saiu, porque quando o pessoal ia fazer alguma manifestação, a polícia pegava e descia o pau. E quando o pessoal era a favor do golpe, abraçava e dava beijinho. Isso a gente está cansado, isso está tudo na internet. Agora, a relação com a criminalidade, a esquerda nunca teve. Muito pelo contrário. Né? Tentava converter as pessoas. Bom, eu vou fazer um giro aqui e pegar uma pergunta que tira a gente um pouco desse primeiro foco. A pergunta é: fale um pouco sobre o livro Desde que o Samba é Samba, sobre o nascimento do samba. Na verdade, eu fiz esse livro porque é um livro político, talvez mais do que o Cidade de Deus. Porque quando você tinha, nessa época do samba, agora sempre a questão do samba, você tinha uma questão que você não tinha música popular, não tinha uma cultura popular. Isso não existia. E a questão da cultura, que é uma coisa forte, né, deveria ser acabada, estava sendo destruída. Matavam os sambistas, prenderam o Pixinguinha, nós chamamos Pixinguinha, gente, coitado do Pixinguinha. Pixinguinha não podia entrar em casas, aquela coisa fina, bonita, não podia entrar em casa porque era negro. Né? Prenderam o pandeiro do João da Baiana. Do João da Baiana, gente, imagina, no Cartola. O Cartola já é um pouco mais novo, mais recente, mas também sofreu preconceito. Aquela doçura de pessoa, aquela elegância. Então, o negro começa a entrar mesmo. Não foi deveria ser pelo trabalho. Deveria ser pelo trabalho nas lavouras, deveria ser pelo trabalho na construção da cidade, deveria ser pelo trabalho. Mas foi pela cultura que o negro conseguiu entrar. Por uma questão muito óbvia. Até hoje a briga é cultural. Você vê a briga até hoje, estão destruindo o centro de candomblé, de umbanda e tal. Né? Veio essa coisa da igreja evangélica, que é a igreja protestante, que vem, não, é diferente, o diabo não existe na igreja, na umbanda, no candomblé, é outra coisa. Exu não é o diabo, Exu é um orixá, que leva as mensagens dos seres humanos para Oxalá, é outra coisa. Ninguém quer matar ninguém. Ah, não, faz matança. A matança, aquilo que vai para a encruzilhada, que vai para ali, é só uma oferenda, mas a comida, sabe o que o pessoal faz? Geralmente todo centro, quando faz trabalho de matança, ela mata as galinhas, ela mata, que é assim, faz a comida, faz a comidinha, faz quentinha e distribui para o povo na rua. É isso que o pessoal de Umbanda faz. Aquilo ali só vai às penas, só vai o que o pessoal joga fora. Né? Então, tem essa coisa, esse preconceito. Isso a pessoa tem que tomar noção dessas coisas. É a falta de informação que esse pessoal tem. Bom, mas a pergunta, eu respondi a pergunta? Sim.
Qual é a pergunta mesmo? Qual é a pergunta? Qual? Não, a pergunta que eu não sei se eu respondi a pergunta anterior. Então. O Deixa o Samba é Samba. Aí, o Deixa o Samba é Samba foi a posição quando o Pixinguinha começa a tocar, quando o João fez Carinhoso, que fez aquelas músicas, quando começa a entrar a cultura dentro da formação do país, foi porque o negro começa a votar. Quem era perseguido? Isso que eu descobri. Quem era perseguido pela polícia, pelo governo? Era os Parreiras de Santo e os sambistas. Eram presos. Então, quando isso 1945, mais ou menos, um deputado chamado Nicanor Nascimento pegou e botou uma lei que o negro poderia votar. Quando o negro começa a votar, quem os políticos vão procurar? Os líderes. Quem são os líderes? As Mães de Santo e os sambistas. Aí a cultura entra dentro de uma formação do país. Né? Porque os negros vieram para cá, não podiam cultuar seus orixás, tinham que falar o português, tinha que se tornar católico. Né? Então, por isso que eu fiz, é uma questão política. Bom, como eu previa, quer dizer, o número de questões sobre Cidade de Deus é grande, mas eu vou selecionar, procurando contemplar as indagações. Tem perguntas que tratam desde o contexto, né, como é que se relacionam a cidade do Rio de Janeiro, retratada por Lima Barreto, até Cidade de Deus, até questões que dizem respeito, por exemplo, que é muito interessante para quem veio aqui conversar sobre literatura, né, como é que é, o quanto de você e da sua vivência compõe os personagens de Cidade de Deus. O Paulo Lins está lá? Eu sou o Zé Pequeno. Né, Eduardo? Não, assim, eu antes morava lá, né? Eu estou aqui emocionado com esses dois que estão aqui presentes. Eu não sabia que eles estavam. Eu sabia que estavam morando aqui, mas não sabia. Estou aqui emocionado com meus dois amigos. Parte do Cidade de Deus eu escrevi na casa deles. Somos uma família, né? E quando eu comecei a escrever o Cidade de Deus, eu já era petista. Isso é uma coisa. Então, eu já tinha feito trabalho comunitário, já dava aula particular, eu passava cineclube, montamos o cineclube, eu, Edinho, né, o Edinho, o Sussu, montamos o cineclube, já fazíamos teatro, fazia esse trabalho comunitário, já participava da associação de moradores, já fazia trabalho com o pessoal para remanescente, né, da criminalidade que queriam se regenerar. Aí eu participei, né? Eu fui missionário do Sagrado Coração de Jesus na igreja. Missionário do Sagrado. Eu nunca falei isso, né? Primeira vez que eu falo isso. Fui missionário, a gente pegava, ia nas casas, via as pessoas pobres, mais pobres do que a gente, né? Pobre ajudando o pobre. E a gente via que na favela existe uma estratificação social. Existe ali. Em cima estão os trabalhadores funcionários públicos, que é a elite, né? Os profissionais que conseguiram se manter no emprego, que não eram mandados embora, que ficavam na empresa 30, 40 anos trabalhando, esses profissionais especializados, os pedreiros, os eletricistas, os motoristas. Abaixo vinha logo a classe média, vamos dizer aqui assim, a classe média alta, que era os trocadores de ônibus, que se manteram no emprego, os serventes de pedreiro, o pessoal também que se mantiveram no emprego. Logo abaixo, viu o pessoal que fazia biscate, que não conseguia emprego, que tinha pouca instrução. E trabalhavam ali, trabalhavam na feira, vendiam alguma coisa, eram camelôs e tal. E logo abaixo, tinha um pessoal que só trabalhava, fazia pequenos serviços dentro da favela. O pessoal sem instrução, famílias desorganizadas, né? Família que não tinha pai ou não tinha mãe. Geralmente que não tem pai, homem que faz isso, né? Pega e abandona a família. Então uma mulher sozinha criando 3, 4 filhos, né? Isso acontecia muito. É dali que vem os bandidos. Isso.
Quando a gente mora numa favela, a gente já sabe quem vai virar bandido e quem não vai. Lógico que tem os teleguiados, aqueles que pegam e assumem, né? Vê uma família boa, né? Família boa que eu digo que tem mais condições financeiras. Mas são os mais pobres entre os mais pobres. Né? São esses que vão entrar para a criminalidade. A gente já sabe quem vai entrar. E da onde que vai entrar. Tinha os focos, os lugares mais pobres. Tinha as casas de estiagem, onde que não tinha documento, que tinha perdido na enchente, morava num cubículo assim. E tinha um pessoal que tinha casa oficial, que pagava, que tinha tudo e tal, que tinham mais dinheiro. É dos lugares mais pobres que vinham os bandidos, dos lugares mais desorganizados. É dali que vem. Entende? Eu esqueci a pergunta, mas respondi. Tá bem, tá bem. Uma pergunta absolutamente direta. Na sua avaliação, quais seriam as consequências da descriminalização das drogas, da maconha, no quadro de violência que a gente vive? Olha só, o pessoal costuma botar tudo ao traficante, ao traficante. Gente, tem consumo de droga em Barcelona, tem consumo de droga em Paris, tem consumo de droga na Alemanha. Na Alemanha, então, nem se fala. Tem consumo de droga na Suécia, na Suíça, e não tem essa mortandade toda. Então, colocar a culpa nas drogas é besteira. É besteira. Senão, imagina na Suécia, né? Você vai na Alemanha, está todo mundo ali, tem uns lugares que o pessoal consome drogas, e drogas pesadas, tem ali e tal. Droga é tratamento, não é polícia. Uma pessoa que consome droga, isso não quer dizer que ela é uma pessoa criminosa que vai matar, que vai roubar. Porque todos nós, ele fala que assim, não, você é a favor de bandido. Eu não sou, eu tenho o maior medo de bandido. Eu não quero que meu filho seja abordado por um bandido e seja morto dentro do ônibus. Ninguém quer, nenhuma família dessa quer. Eu estudei, minha família está lá, eu tenho mãe, tenho pai, tenho irmã, tenho mulher, tenho filho. Eu quero que todo mundo seja bem tratado. Né? Eu não sou a favor você é a favor de bandido. Não sou a favor de bandido, eu não quero que ninguém assalte, eu não quero violência. Agora, colocar no tráfico de drogas a questão financeira, racista que o Brasil é, a questão dessa péssima distribuição de renda, né? O problema do Brasil, sabe qual é? Que o trabalhador trabalha, não falta e passa fome. Esse que é o grande problema do Brasil. Paulo, as grandes cidades brasileiras são reveladas de diferentes maneiras por distintos escritores. Qual a diferença da escrita feita por quem vive a realidade? Qual o significado de, por exemplo, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus e do Plínio Marcos? Eu estava falando isso agora numa entrevista que eu dei. Começa aí, porque a literatura sempre foi uma coisa de elite, né? Infelizmente. A literatura sempre escrita por homens brancos, né? Você vê os escritores da terceira geração do modernismo, são todos fazendeiros, né? Que é a questão dos Anéis do Rego, qual é o outro? Vidas Secas, qual é o nome dele? Graciliano, são todos... Né, aquele pessoal que tinha condições. São ótimos escritores, são grandes escritores, mas vem de uma camada social privilegiada. Né? Aí começa a gente lá na favela, né? A gente começa a fazer. O Veoca, que mora lá na favela, poeta, né? Leonardo, músico e tal, está aqui trabalhando com a música e tal. Eles estão aqui, eu estou muito encantado que eles vieram aqui, eu não sabia que eles vinham. Aí me veio dois caras da favela aqui da Cidade de Deus, eu não posso nem mentir aqui, que eles não vão deixar. Então, quando eu vejo aqui assim, já tinha poesia, já tinha arte, né? A favela sempre produziu arte na música, nossas canções, né? A gente tem nossas canções, tem nossa música, mas a poesia era uma coisa que era dada à elite, né? Quem lê, e até hoje é uma elite muito pouca que vem um debate desse. Nós somos elites, estamos aqui para discutir isso, para discutir literatura, para discutir história, para discutir filosofia. É uma coisa que o Brasil, infelizmente, né, a gente não tem um grande índice de leitores, né? Então, quando começa em São Paulo também a geração dos marginais,
né, a poesia marginal, a literatura marginal. A poesia marginal era uma coisa que aconteceu ali, assim que acaba a poesia concreta, o Chacal, Ana Cristina César, né? Mas era diferente, poesia marginal, isso era uma coisa editorial, eles saíam das editoras, era uma coisa totalmente diferente. Agora a poesia periférica mesmo, que começa em São Paulo, que tem essa força toda, junto com o hip hop, é maravilhoso, talvez seja o mais importante movimento literário do Brasil no sentido político. Não vou falar estético, mas politicamente é. Né? E eu faço parte, de uma certa forma. Eu fui um dos primeiros a escrever, eu não sabia que vinha esse movimento, mas depois veio o Ferrez, veio o Buzo, veio o Vaz, veio o Sacolinha, veio tanta gente aí fazendo, né? Marcelino Freire, veio tanta gente escrevendo, que o olhar interno é uma visão que a gente começou a falar pela gente, é que nem a mulher, é que nem a questão da mulher, né? Quando a mulher começa a escrever, que a mulher não é alfabetizada, quando ela começa a escrever, quando ela começa a ter a visão... Você tem um livro escrito por uma mulher totalmente diferente, um ponto de vista totalmente diferente, né? A visão feminina, né? Então, a visão do favelado também é uma visão totalmente diferente. Do Rubem Fonseca. Você vê, por exemplo, o Lima Barreto sabia escrever e tal, tem aquela visão singular dele. O Machado de Assis nem sabia escrever. O Machado de Assis é um dos maiores escritores da literatura universal. Mas aí... começa, Clarão de Jesus, ela começa a fazer os diários dela, e é uma visão feminina, isso é muito importante, né? Porque as mulheres na favela, as mulheres que sofrem mais na favela, quase ninguém fala isso, né? Mas no meu tempo, que a mulher ainda não estava no mercado de trabalho, né? Não tinha, os homens saíam para trabalhar. Os homens saíam para trabalhar. Quem ficava na favela era as crianças, as mulheres, os bandidos e a polícia. As mulheres que iam encarar lá os bandidos. Tem um filme que eu fiz com o João Moreira Salles e a Cátia Lund, eu participei do filme, o filme é deles, que as mulheres que ficavam atrás da polícia para não matar, para não coisar, que protegiam dos bandidos, eram as mulheres. Então, essa visão agora de mulher diretora, que ainda é muito pouco ainda, né? Tem que falar disso, tanto a mulher quanto o negro ainda está na posição ainda subalterna, inferior em relação ao homem branco, né? Macho. O macho adulto branco no comando, mas são visões que a gente deve ter, tem que ter. Né? Uma questão que é bem pessoal. Paulo, houve algum fato marcante em sua vida que deixou claro para você que você se tornaria um escritor? Eu com 7 anos, 8 anos, com 6 anos eu já fazia versinho, mas eu não sabia escrever. Aí minha mãe pegava e anotava. Aí minha mãe me levou num centro de Umbanda, Mãe Maria Joana. Aí eu peguei, eu era criança, não ligava para aquilo. Aí o preto velho falou para minha mãe, olha, ele vai ser escritor, ele vai escrever, ele vai fazer tudo, pode deixar, quando ele quiser estudar, deixa ele estudar. Aí eu fui uma criança que eu sempre estudei. Aí quando eu fazia bagunça, minha mãe falava assim, ó, não vou deixar você estudar. Aí eu ficava quietinho. Era o contrário. Aí eu sempre estudei, era livro. Foi isso tudo que aconteceu na minha vida. Era diferente. Aí eu leio desde criança. E ela contava isso, ela falava assim, não, isso aí... Minha mãe falava assim, eu tinha 12 anos, não, esse menino vai ser escritor. Aí eu sempre... Desde criança, que esse negócio de ser escritor, que vai escrever, que vai escrever, que vai escrever. Aí eu comecei a ler, que nem um desesperado, e continuo até hoje. Isso aqui também eu nunca falei. A gente está ficando velho, eu falo tudo. Porque antigamente eu tinha vergonha de falar isso, né? Agora que eu estou ficando velho, aí tudo eu vou falar tudo. Paulo, uma questão agora mais de perspectiva. Qual é a saída para as grandes metrópoles? Olha, a má população não vai ser. Não vai ser. Vai virar um inferno, né? A gente já sabe, a gente está careca de saber. Todo mundo sabe o que é. A gente tem educação, ensino, saúde, essas coisas, todo mundo sabe que tem que fazer isso. Os grandes países, você vê que tem
uma maior distribuição de renda, que tem saúde, que tem escola pública funcionando, a violência diminui. Né? Violência sempre vai ter psicopata, vai ter. Mas agora ter que roubar para comer é horrível. Eu já vi muita gente ter que roubar para comer. Isso é horrível. Você tem que sair. Às vezes, pessoa boa. Eu tinha um bandido lá, um amigo meu, que ele falava que assim, não, eu nunca roubei de revólver. Ele nunca roubou de revólver. Eu falava que assim, é um assalto, mas eu sou negão, sou feio assim, né? Negão, ele falava que era negão feio, né? Ele próprio se discriminava. Eu falava que assim, é um assalto. Aí a pessoa me dava tudo e tal, eu vou lá e roubo. Mas assim, eu sou incapaz de roubar. Ele era incapaz de matar alguém. Mas ele tinha que comer. Aí ele não arrumava em trabalho, porque tinha aquele negócio de boa aparência. Não podia, não arrumava trabalho. Tinha esse negócio. Hoje acabou isso. Mas continua. Aí não podia trabalhar, não podia fazer nada e tal. Ele falava assim, como de... Aí trabalhava. Aí pegava e ficava trabalhando de servente de pedreiro. Mas quando não tinha obra, eu sabia, vou ter que roubar, porque eu não vou deixar. Não, Matias, lembra do Matias? Matias pegava, não sei se nem ele está vivo, mas ele nunca falou que eu não sou incapaz, nunca vou matar ninguém, nunca vou roubar ninguém, e só roubo homem, mulher eu sou capaz de roubar. Ele falava assim. Bandido de gente boa. Bem, uma questão que é sempre colocada para quem escreve, a pessoa que nos envia essa questão, na verdade enviou duas. Uma você já respondeu, mas aqui vai a última, que é: qual a principal contribuição que a literatura pode oferecer na modificação no contexto social dos menos favorecidos? Olha, o estudo, né? Porque você tem a visão do estudo como ascensão social, né? Você vai estudar que você vai ser alguma coisa na vida. Mas o estudo, na verdade, é desenvolvimento espiritual. Você tem que estudar para ficar gente boa, para compreender, para perdoar, para não brigar, para respeitar. O estudo é para isso. A questão técnica que você vai aprender para trabalhar é outra coisa. Não é porque você vai ser um bom profissional, que você estudou bastante, que você não sei mais o que você vai ser gente boa, porque senão, né, o Brasil estaria melhor. Mas a gente tem que compreender o estudo, o ensino da literatura, não é o fazer literário, mas o compreender literário. Né? Porque quando eu escrevo Cidade de Deus, eu estou dialogando com Dostoiévski, com Machado de Assis, estou dialogando com essas pessoas que me transformaram. Né? Se você falar que assim, você estudou, eu estudei por quê? Porque meu irmão não estudou, minha irmã não estudou, minha outra irmã não estudou. A minha irmã foi trabalhar de faxineira, empregada doméstica, não podia estudar. Eu, como sou o caçula, meus irmãos trabalhavam, ajudavam meu pai, que nunca ficou desempregado, mas não tinha dinheiro. Aí eu pude entrar, estudar, me preparar e passar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e fazer um curso lá no meio da brancalhada. Cheguei a fazer um curso, fui estudar e tal, tive que chegar na UFRJ, né, onde eu moro na universidade do país, cheguei lá e comecei a fazer meu curso. Né? Mas porque eu era o caçula. Meus irmãos que queriam estudar. E eu aprendi a ser um cara maneiro, sabe? A ser uma pessoa mais legal. A questão da literatura, isso vem a reboque. A profissão é isso. Então, a literatura é desenvolvimento espiritual. A arte é desenvolvimento espiritual. Né? As histórias, as nossas artes, é para a gente pegar e amar o próximo, sem precisar de religião. A religião complementa cada um. Mas quando você, né, se desenvolve através da leitura, através da filosofia, através da poesia, você se torna mais humano. E se tornar humano é você pegar e respeitar o outro, é ser menos violento, é ter mais paciência, é ser um cara maneiro, um cara legal, uma pessoa do bem. É isso que a literatura... É para isso que serve. É para se tornar humano. É isso. A contribuição é para você fazer mais humano. Para você não ser uma barata, não ser uma vaca, não ser um boi, porque cada um tem a sua, né? Por exemplo, o gavião, ele não faz cultura, mas ele voa lá no alto, né? O peixe nada, e a gente faz cultura. Aproveitando o embalo dessa questão que você acaba de responder, alguém te pede aqui, você já trabalhou com outras artes?
já fez teatro. Como você começou a fazer lá na Cidade de Deus? Na Cidade de Deus a gente ficava assim. Uma vez a gente estava na esquina, não sei se você estava, mas estava teu irmão, estava o Veoca, e a gente estava lá discutindo, assim, na beirosca do... Aquela beirosquinha que tinha ali no Ralacoco, seu Severino, você estava, né? Aí estava até... Aí teu irmão, fugiu no meu... Estou nervoso aqui. O da moto, depois do... Edinaldo. Pegou e falou que assim, a gente estava lá na favela, né? Assim, no meio da favela de madrugada, aí discutindo Plínio Marcos, discutindo Michel Foucault, o pessoal, isso dentro da favela, né? Aí passava mais assim, aí ele falou aqui assim, imagina lá na Via 11, se o pessoal pode imaginar que a gente aqui na favela de madrugada estamos falando sobre isso, né? Então foi isso. Eu tinha uma professora muito boa, no colégio público, que deu música pra gente, fiz teatro, assim, quando criança, o Edinho passava filme, tinha o pessoal das ONGs que iam, né? Tinha o pessoal de trabalho social, foi nisso que eu aprendi, né? Comecei a fazer teatro assim, né? Fiz teatro para me desenvolver espiritualmente, né? Não profissionalmente. Bem, nós estamos chegando ao final, gente. E vem uma questão que eu queria... Vocês viram a movimentação aqui, né? Porque eu, depois de 70 anos, estou ficando analfabeto. Eu não consegui ler a pergunta escrita com uma caneta vermelha, mas o pessoal escreveu agora em azul e preto e eu estou conseguindo agora ler. Segundo o Wall Street Journal, está sendo discutido pelos pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata o tema das reparações devidas pela escravidão. 200 anos nos Estados Unidos, 400 anos no Brasil. O que você acha disso? Os judeus tiveram reparação, né? Eu não sei, se tivesse mais igualdade, Olha, se melhorasse a escola pública e a assistência pública, médica, já estaria de bom tamanho, sabe? Se o Brasil... só se botar, sabe, pagar bem os professores, uma escola boa, habitação. Isso no Brasil... A escola pública no Brasil, ela é ruim, não é porque não tem recurso, é política. O Darcy Ribeiro falava isso. Vamos fazer a escola ruim, o professor mal remunerado por isso. Então, eu acho que só fazer igualdade social já é um modo de reparar. Só isso, só. Muito obrigado, Paulo Lins, por essa boa conversa que fizemos aqui. Eu quero agradecer e manifestar para vocês assim a minha alegria, né, de reencontrá-lo. Eu lembrava para ele que nós tivemos numa atividade do SESC há uns anos atrás no Rio. 19 anos atrás. E a gente se conhece há muito tempo, mas... No século passado. Século passado. E ele participou, né, de uma mesa comigo nessa atividade lá no Rio de Janeiro. E foi uma alegria reencontrá-lo aqui, Paulo. Muito obrigado. Por favor. Agradecemos muitíssimo. Primeira presença de todas e todos vocês e convidamos para prestigiar os demais debates que ocorrerão até o mês de maio, sempre às 19 horas, sempre com entrada franca. Queremos agradecer ao nosso conferencista desta noite, Paulo Lins, pela sua apresentação e infelizmente não contaremos com o tempo de autógrafos. Alguém... Então nós teremos um tempo para autógrafos dos livros, que inclusive encontram-se também à venda no hall de entrada do teatro. E organizaremos uma fila aqui na lateral do palco. E convidamos vocês para estarem aqui na semana que vem, quando teremos a satisfação de receber no Teatro dos Bancários Grace Passot, a atriz, diretora, dramaturga, que foi cronista do jornal O Tempo e possui publicações de textos teatrais em português, francês, italiano, espanhol, mandarim, inglês e polonês. Aguardamos todas e todos. Tenham
uma excelente noite, ótima semana e até o nosso próximo encontro.